Olá, me chamo Leonardo Gomes e hoje estaremos falando sobre comunicação celular e, em particular, a comunicação parácrina. A comunicação celular é parte de um sistema complexo que governa as atividades celulares básicas e coordena as ações celulares. Assim, a capacidade de células em perceber, processar e transmitir sinais com seu microambiente ou consigo mesma é a base do desenvolvimento, do reparo tecidual e da imunidade, bem como da homeostase normal do tecido. A figura ela mostra 4 exemplos da importância da comunicação entre células. Em um, os estímulos A, B e C coordenam as funções básicas, permitindo que a célula se mantenha viva. Em 2, a adição dos estímulos D e F promovem a divisão celular e crescimento tecidual. Em 3, os estímulos F e G promovem a diferenciação celular. E em 4, a ausência de sinalização promove a morte celular por mecanismos que envolvem a cascata de apoptose. Vale ressaltar que erros nesses processos de informações celulares são responsáveis por doenças como o câncer, o diabetes e outras. Quanto aos tipos de comunicação, essas são didaticamente classificadas em 6 principais, sendo elas 1. A comunicação justácrina, caracterizada pelo contato entre proteínas de membrana entre duas células comunicantes. Esse tipo de comunicação é comum entre células do sistema imune, como as células AP6 ou células apresentadoras de antígenos e linfócitos. 2. A comunicação parácrina, que abordaremos futuramente. 3. A comunicação autócrina, caracterizada pela liberação de um mediador por uma célula e ação deste sobre a própria célula. Um exemplo seria a autossinalização envolvendo monócitos produtor de interleucina 1. Em 4, a comunicação intrácrina, caracterizada pela produção e ação de um mediador intracelular sobre a própria célula. Um exemplo seria a autossinalização envolvendo células produtoras de hormônios esteroides. 5. A comunicação endócrina, caracterizada pela produção de um mediador, transporte desse pela corrente sanguínea e ação deste em outro grupo celular. Um exemplo seria a interação que existe entre células hipofisárias e da tireoide. E, por fim, a comunicação sináptica, onde pelo menos uma das células é uma célula nervosa, capaz de produzir uma molécula sinalizadora e modular a ação de um outro grupo celular, tendo como exemplo um neurônio e uma célula muscular. A comunicação parácrina, ela pode ser simplesmente definida como o tipo de comunicação em que uma célula produz um sinal para induzir mudanças nas células vizinhas. Portanto, para esse tipo de comunicação, 3 componentes são essenciais. Primeiro, a célula produtora de um dado mediador. Segundo, o próprio mediador. E terceiro, a célula receptora, a qual deve estar próxima à célula produtora. Como exemplo deste tipo de sinalização, trago uma das principais vias moduladoras do tônus vascular, onde a célula produtora para este exemplo é a célula endotelial, o mediador é o óxido nítrico e a célula receptora são as células musculares lisas vasculares. Diversos estímulos sobre a superfície das células endoteliais podem induzir a formação de NO a partir da sintase endotelial do óxido nítrico. Essa enzima possui 2 domínios principais, o domínio redutase e o domínio oxigenase, onde no domínio redutase existe sítios de ligações para o FAD, o FMN e o NADPH, os quais são doadores de elétrons, enquanto o domínio oxigenase exibe um local de ligação para o substrato dessa enzima, a L-arginina, e para outros cofatores, dentre eles a tetrahidrobiopterina ou BH4. Então, diante da formação do complexo cálcio-calmodulina e ligação deste a esta enzima, na presença de oxigênio,
A enzima atuará sobre seu substrato, a L-arginina, o transformando em L-citrulina e NO. Uma vez formado, o NO será capaz de se difundir das células endoteliais, ultrapassar a membrana plasmática das células musculares lisas e promover a ativação da guanilato ciclase. Uma vez ativa, a guanilato será capaz de promover a formação de GMP cíclico através de GTP e o aumento dessas concentrações de GMP cíclico irá promover a ativação da PKG. Uma vez ativada, a PKG promoverá ativação e inibição de diversos alvos dentro dessas células musculares, levando como efeito final a redução das concentrações intracelulares de cálcio e gerando como efeito final a vasodilatação. Obrigado.